Tenham muito cuidado com esse dispositivo que eu deixei no ar. Vejam por quê. Voltem. Novamente, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas. Gente, a dívida fundada é uma dívida de longo prazo. Está lá no artigo 98 da mesma lei. Só que a composição do passivo financeiro é de uma dívida flutuante, que está no artigo 92 dessa lei. Então aqui tivemos um erro do legislador. Então o texto inicial, o texto que não foi alterado, trouxe essa redação. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas. Mas aqui você tem que entender que são as dívidas flutuantes. Já há algum tempo atrás, uma banca, ela repetiu esse texto como resposta para um enunciado. E estava correto. Por quê? Porque ela citou lá no enunciado, de acordo com o artigo 105, parágrafo 3º. Então você teria que ter respondido ipsiliter a redação do dispositivo. Mas saibam que o passivo financeiro, ele não é composto de dívida fundada. Ele é composto de dívida flutuante. Então esse é o cuidado e a atenção que eu quero que vocês tenham. Voltem de novo. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas, já expliquei, e outras cujo pagamentos, olha só, independa de autorização orçamentária. Então esse foi o critério adotado para se classificar uma obrigação no passivo financeiro. A sua amortização, o seu pagamento, independe de autorização orçamentária. E a composição do passivo financeiro, como eu falei, está no artigo 92 da lei. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. E 4. Os débitos de tesouraria. Gente, separando os incisos, temos o primeiro. A dívida flutuante compreenderá, não é? Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. O que são restos a pagar? Aprendemos em direito financeiro que a despesa, ela percorre vários estágios. Temos o estágio da fixação, que é um estágio doutrinário, depois do empenho, depois da liquidação e depois do pagamento. Gente, como o enfoque aqui que está sendo tratado é o enfoque orçamentário, se a despesa foi fixada, foi empenhada, foi liquidada, mas não foi paga, ela será despesa do exercício. Por quê? Porque ela foi empenhada. Uma outra situação, se ela foi fixada, foi empenhada, não foi liquidada, consequentemente, não pode ter sido paga. É despesa? É sim, pois ela foi empenhada. Esse é o enfoque orçamentário. Então você tem a despesa que foi empenhada e não foi paga, podendo ter sido liquidado ou não. Chamamos isso de restos a pagar. Já estudado em direito financeiro, artigo 36 da Lei 4320/64. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo as processadas das não processadas. Então, se uma despesa foi empenhada, foi liquidada e não foi paga, RP processado. Se ela foi empenhada, não foi liquidada e não foi paga, RP não processado. Quer seja o RP processado ou não processado, ele fará parte da dívida flutuante, irá compor o passivo financeiro. Então, gente, na tela, o que temos no inciso 1, que é composição, não é? Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Mas por que a legislação, ela incluiu os restos a pagar e excluiu os serviços da dívida? E logo depois, no inciso 2, que vem a seguir, ela inclui os serviços da dívida a pagar. Por que isso? Vejam, digamos que
em um determinado exercício financeiro, vou colocar aqui, que vai do dia 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Aqui, nesse primeiro momento, a administração pública, ela resolveu adquirir material de consumo. Para isso, ela empenhou a despesa, é esse documento que representa o empenho, chamado nota de empenho. Ela liquidou a despesa, nota de lançamento, mas não pagou a despesa. O documento é ordem bancária. Isso tudo no valor de R$2.000. Isso no primeiro momento. No segundo momento, a administração pública, ela está pagando aqui uma parcela da dívida. Parcela da dívida. Então, para isso, a administração pública empenhou, liquidou, só que não ainda processou o pagamento, valor de R$3.000. No final do exercício financeiro, aqui em 31 de dezembro de 2015, a administração pública ela vai ter que calcular tudo que foi empenhado, mas não foi pago. Então, você tem aí R$5.000. Mas, desses R$5.000 que eu coloco agora, uma parte, R$2.000, é de material de consumo. E a outra parte, R$3.000, é da dívida pública. Tudo foi empenhado, mas não foi pago. Então, temos restos a pagar. Mas se eu classificasse esses R$5.000 como RP, eu iria misturar uma despesa que tem que ser bem controlada, que é o pagamento da dívida, com o restante dos gastos. O que fez a legislação? Ela simplesmente disse, olha, as parcelas da dívida que não foram pagas dentro do exercício, não chame de restos a pagar, mesmo sendo despesa empenhada e não paga, chame de serviços da dívida a pagar. Então você tem, no inciso 1, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Aí eu não conto com esse aqui, ó, coloco somente R$2.000. E no inciso 2, para compor a dívida flutuante, os serviços da dívida a pagar. No caso aqui, R$3.000. Que no final, tudo isso foram despesas empenhadas, mas não pagas. Agora, para ter um melhor controle, a legislação ela mandou separar as despesas que se referem a uma dívida que não foi paga das outras despesas, chamando-as de serviços da dívida a pagar. Então temos a dívida flutuante compreende, inciso 1, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Inciso 2, os serviços da dívida a pagar. E no inciso 3, os depósitos na tela. Temos aí, no inciso 3, os depósitos. Aí você tem como depósitos a caução, a consignação, a retenção, fianças, tratadas como depósitos. Quando a administração pública recebe esses depósitos, que são depósitos de terceiros, ela vai contabilizar assim, haverá a entrada do numerário no banco conta movimento, mas haverá também a entrada de uma obrigação. Por que obrigação? Porque essa renda não pertence a quem está arrecadando, é uma receita transitória. E aprendemos em direito financeiro que essa receita é uma receita extra-orçamentária. E a receita extra-orçamentária, ela provoca o quê? O aumento na disponibilidade, que fica aqui no ativo financeiro, e o aumento no rol de obrigações, classificada como passivo financeiro, que é a dívida flutuante. Então, os depósitos, quando arrecadados, vão gerar uma obrigação a ser classificada no passivo financeiro como dívida flutuante. E a última composição
do passivo financeiro, dívida flutuante, são os débitos de tesouraria. Esses débitos de tesouraria representam a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ou simplesmente a aro, como costuma aparecer. A aro é uma receita extra-orçamentária, portanto, ao ser arrecadada, gera a entrada do numerário no banco conta movimento, ativo financeiro, mas gera também a entrada de uma obrigação no passivo financeiro, obrigação que compõe a dívida flutuante. Portanto, gente, tanto o ativo financeiro quanto o passivo financeiro, eles, para serem movimentados, no caso do ativo financeiro, ser realizado. No caso do passivo financeiro, ser amortizado. Para serem movimentados, independem de autorização orçamentária. Então, quando a banca falar no grupo financeiro, já coloque isso na sua cabeça. A sua movimentação independe de autorização orçamentária. Então, isso vale tanto para o ativo financeiro quanto para o passivo financeiro. O outro rol de obrigações que também compõe o patrimônio público é o permanente. Passivo permanente. Vamos a ele? Aqui, a Lei 4320/64 tratou do passivo permanente no parágrafo 4º do artigo 105. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas. Olha o que eu falei. Passivo permanente é dívida fundada. Já o artigo 105, parágrafo 3º, diz que o passivo financeiro compõe a dívida fundada. Está errado, como eu já expliquei. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e o passivo financeiro as dívidas flutuantes e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, gente, o grande critério para classificarmos uma obrigação no passivo permanente é a sua amortização ou resgate depende de autorização legislativa. Composição do passivo permanente, já que é uma dívida fundada, está no artigo 98 dessa lei. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Isso também é muito importante. Exigibilidade superior a 12 meses. Contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, mais um reforço aqui para a dívida fundada. O prazo de amortização de resgate supera 12 meses. E quando a administração pública contrata uma dívida fundada, é para atender a quê? A desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Cito como exemplos a operação de crédito interna e a operação de crédito externa. Portanto, gente, a composição do patrimônio qual é? Ativo financeiro e ativo permanente. Passivo financeiro e passivo permanente. Qual é o critério para classificarmos um elemento no ativo financeiro? A sua realização independe de autorização orçamentária. Qual é o critério para classificarmos um elemento no ativo permanente? A sua realização depende de autorização legislativa. Do outro lado, qual o critério para classificarmos uma obrigação no passivo financeiro? O seu pagamento independe de autorização orçamentária. Tanto é verdade que quando a gente paga uma obrigação que está no passivo financeiro, esse pagamento vai gerar uma despesa extra-orçamentária. E qual o critério para classificarmos a obrigação no passivo permanente? A sua amortização ou resgate depende de autorização legislativa. Então é assim que você vai trabalhar a classificação dos elementos patrimoniais, caso a banca venha cobrar,
na sua prova. E a diferença entre o ativo financeiro mais ativo permanente menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Como chamamos essa diferença? De patrimônio líquido, não é verdade? Também a banca poderá chamar de outra forma. Estará certo? Vejam qual é. Se aparecer na sua questão saldo patrimonial, tá certo. É a mesma coisa que patrimônio líquido, tá certo. Que também é a mesma coisa de situação líquida, tanto faz. Portanto, gente, você tem o patrimônio sendo composto de ativo financeiro, ativo permanente. Passivo financeiro, passivo permanente. A diferença entre a parte positiva e a parte negativa é que chamaremos de patrimônio líquido. Patrimônio líquido ou saldo patrimonial ou situação líquida, tanto faz. O mais comum é patrimônio líquido. Dessa forma, tendo sempre o patrimônio líquido na configuração patrimonial, você manterá a igualdade entre o ativo e o passivo, incluindo aí o patrimônio líquido. Digamos que o patrimônio ele vai começar assim: ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000, passivo financeiro 200, passivo permanente 300. Então, se você somar o ativo, chegará a quê? 3.000. Somando o passivo, 500. Sabendo que o patrimônio líquido é a diferença desse menos esse, 3.000 menos 500, 2.500. Vejam que agora temos de um lado, total, 3.000. Do outro lado, total também, somando tudo isso, ó, 3.000. A igualdade entre os termos. Ativo igual a 3.000, passivo integrando dentro dele o patrimônio líquido, também 3.000. Essa é a equação fundamental da contabilidade, ok? Bem, então essa é a composição do patrimônio, bem como vamos classificar um elemento no ativo financeiro, no ativo permanente, no passivo financeiro ou no passivo permanente, utilizando como fundamentação legal a Lei 4320/64. Vamos construindo passo a passo. E agora, o que virá? Vamos estudar o patrimônio agora sob dois aspectos. Vejam quais são. O primeiro é o patrimônio sob o aspecto qualitativo. Nesse caso, o importante não será o numerário, mas sim o objetivo desse elemento. Por aspecto qualitativo do patrimônio, entende-se a natureza dos elementos que o compõem, como dinheiro, valores a receber ou a pagar, expressos em moeda, máquinas, estoques de materiais ou de mercadorias, etc. Quando se analisa o patrimônio pelo aspecto qualitativo, chamamos o ativo de substância patrimonial e o passivo de contrassubstância patrimonial. Então, a substância patrimonial, que é o ativo, é composto de bens e direitos. A contrassubstância patrimonial são as obrigações. O patrimônio, sob o aspecto qualitativo, não se preocupa com o numerário, mas sim com a função daquele elemento dentro do patrimônio. Já o outro aspecto, qual é? Na tela. O outro aspecto é o aspecto quantitativo. Nesse caso, quantitativamente, o patrimônio é visto como fundo de valores, ou seja, o agrupamento dos vários componentes do patrimônio nos três elementos básicos da equação patrimonial. Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido ou saldo patrimonial, não é? E avaliados monetariamente. Agora, o patrimônio, sob o aspecto quantitativo, é observado como se fosse um fundo de valores. Então, temos ativo, aqui para a gente fixar, representa as aplicações. O passivo representa as origens. Essas aplicações, que são os ativos, obedecem ao aspecto qualitativo ou quantitativo.
O aspecto qualitativo destaca o quê? A função do elemento dentro do patrimônio. Já o aspecto quantitativo, fundo de valores, o valor desse elemento ao ser registrado no patrimônio. As origens, que são as obrigações. Aspecto qualitativo, a representação e a importância dessa obrigação, a sua função dentro do patrimônio. Já o aspecto quantitativo, o valor dessas obrigações. Ok? Então esse, gente, é o objeto da contabilidade pública, o patrimônio público. Desta forma, você já tem a ideia do que é o patrimônio público. Isso vai ajudar bastante nos assuntos que virão a seguir. Mas a Lei 4320/64, ela reservou uma parte inteira dentro dela para falar apenas de contabilidade. Vamos ver que parte contábil é essa que está na Lei 4320/64, na tela. Parte contábil da Lei 4320/64. Eu começo com o artigo, ou melhor, com o capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Então aqui, gente, temos de certa forma um reforço ao objeto da contabilidade, um reforço à sua aplicação. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, olha só, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens, detalhe, a ela pertencentes ou confiados. Aí vem a banca e coloca assim: a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, apenas arrecadem receitas. Apenas arrecadem receitas? Não. Arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Então, cuidado, pois é assim que a banca poderá cobrar na sua provinha. Artigo 83. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Então aqui temos a tomada de contas, ou seja, a administração direta realiza a tomada de contas, a indireta, a prestação de contas. Mas quem é que vai organizar? Quem é que vai superintender essa tomada de contas? Os serviços de contabilidade. Isso ainda ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Portanto, os serviços de contabilidade serão organizados de que forma? Pode perguntar à banca. Está aí descrito no artigo 85. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Esse método das partidas dobradas, que data desde 1494, Frei Luca Pacioli, é utilizado nas contabilidades, em qualquer especialização, e não é diferente da contabilidade pública. O que a banca costuma fazer é o seguinte: trocar método das partidas dobradas
por método das partidas simples, invalidando a questão. Cuidado, hein? É o método das partidas dobradas e não das partidas simples. Artigo 86. Artigo 7. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Então, a contabilidade, ela vai controlar tudo aquilo que afeta o patrimônio, quer seja um direito, quer seja uma obrigação. Pode ser só o ajuste de um contrato. A contabilidade também vai controlar, vai registrar esse ajuste, ou para mais ou para menos. Artigo 88. Os débitos e créditos, entendam aí, os débitos, obrigações e créditos, direitos. Portanto, os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Já esse artigo, ele exige o quê? O detalhamento do registro. Quer seja esse registro uma obrigação, quer seja esse registro um direito. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Cuidado! Aí a banca evidenciará apenas os fatos ligados à administração orçamentária e patrimonial. Invalida a questão. Porque além da orçamentária, além da patrimonial, tem a financeira e tem a industrial. Então, orçamentária, financeira e patrimonial. Já o capítulo 2 da Lei 4320/64 trata da contabilidade orçamentária e financeira. Agora, da contabilidade orçamentária e financeira. Capítulo 2, artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Gente, aprendemos em direito financeiro que, quando o orçamento é aprovado, ele libera os chamados créditos orçamentários. Mas durante a sua execução, quando a despesa for empenhada, esses créditos serão consumidos. No final do ano, a contabilidade vai evidenciar tudo isso. A sua dotação inicial, a sua dotação adicional, o que foi empenhado, que são os créditos consumidos, e o que sobrou é a dotação disponível. Isso tudo está no dispositivo, voltem. Então temos, a contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. Então, o registro contábil da receita, aí você registra a receita pela fonte de recursos e da despesa, no mínimo por elemento. Isso tudo para atender ao princípio da especificação, também conhecido como discriminação. Então, o artigo 91, ele também determina a individualização da receita, que pela própria lei, por fonte, e da despesa, que também pela própria lei, no mínimo, a despesa pelo seu elemento. Então, isso, artigo 91. O artigo 92 trata da dívida flutuante, que eu já expliquei. A dívida flutuante compreende os restos a pagar
excluídos os serviços da dívida. Os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Só não expliquei ainda o parágrafo único deste artigo, mas eu explico na volta.